1 Coríntios 1, 18 até 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Aonde está o inquiridor? Porque faz pergunta, né? Nesse século. Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Mamãe agradece pela oração respondida, mais ficou respondida, graças a Ele. Amém. Poder de Deus. Amém? Vamos ter a palavra de oração, agora vamos sentar, vamos escolher um pouco sobre isso. Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, Senhor, de podermos vir a tua casa num momento tão crucial para a humanidade, num momento que as pessoas não sabem para que lado mover. O Senhor tem nos dado o norte para a nossa vida, ó Deus, tem dado os parâmetros para o nosso comportamento, e isso tem enchido nosso coração de esperança. Nós te agradecemos, Pai, pelos hinos, por aquilo que foi cantado. Nós estamos aqui tendo, ó Deus, uma mudança em nossas vidas, no nosso comportamento, para ser do mesmo material que o Senhor é, Senhor. Uma vez que esse hino passar, nós sabemos que o Senhor, do mesmo material, ele vai subir, Senhor. E nós, nisso nós estamos confiados, não temos de uma outra maneira de ver, a não ser desta forma. Te agradecemos pela fé, te agradecemos pelo ânimo, pela coragem, ó Deus, pela tua direção, pela confiança. Porque Ele vive, foi cantado aqui, porque o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã. Te agradecemos pela reunião, te agradecemos pela audiência, pelo pregador, por aqueles que assistirão. Abençoa agora o que será exposto, e que nós possamos ter um bom tempo e ir para casa com uma visão, ó Deus, completamente, ó Deus, melhorada daquilo que nós já temos, somando aquilo que nós já temos, de fé em fé, de glória em glória, até ser, ó Deus, ter a imagem completa que o Senhor nos queria. Em teu nome santo, está perante o Senhor a gratidão, o agradecimento da irmã Ruli também, e por que não dizer a minha gratidão também por tudo que tem feito por nós, Senhor. Em teu santo nome. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Se alguém tiver a mensagem do poder de Deus, eu ia colocar para alguém que quisesse acompanhar. Eu acho que o irmão Luiz deve ter ali a mensagem. Se alguém quiser acompanhar. Eu estava lendo e senti esse desejo de ler com vocês alguns parágrafos aqui. Irmãos, o irmão Branham pregou para milhares de pessoas. Teve uma campanha na África que ele chegou a pregar para 500 mil pessoas. É muita gente. Mas entre essas milhares de pessoas que ele pregou, que ele viu, pregou, se a câmera passasse assim, ali havia aquele mar de gente. Bem poucos, muito poucos, creram realmente em quem ele é na Bíblia. Eles não viram no irmão Branham aquilo que a Bíblia diz sobre ele. Muito poucos dos que conviveram com ele creram nele.
vamos dizer assim, como nós temos crido. E bem poucos creram na mensagem. Ele era um homem comum, um homem simples, ele era um homem que vivia na comunidade, e ele era a pedra de tropeço para alguns. Nem todos que viram ele creram nele como mensageiro. Até porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento que tu não vê e espera. Se eles vissem a irmã Branham, era difícil crer. Atenção, é muito difícil crer no que se vê. Por isso que ele disse, as pessoas tropeçam no véu. Cada mensageiro foi o véu na Zera, o véu que Deus usou, que Deus se manifestou para falar ao mundo aquilo que ele queria que as pessoas soubessem acerca da mensagem daquele dia. É muito difícil crer no que vê. Então eles tropeçavam, o homem disse que vocês tropeçam no véu. Eles chegaram a confundir ele com Jesus, e ele nunca se deixou bater por causa disso, porque ele sabia quem ele era. Quando eu soube quem ele era, quando você sabe quem você é, o irmão Branham disse assim que pregar é uma coisa maravilhosa. Ele disse que ensinar é como esquiar no gelo fino. O gelo fino pode quebrar um momento e cair na água gelada, mas é no ensinamento que a igreja noiva saberá quem ela é. É no ensinamento que você sabe quem você é. E quando você souber quem você é, quando a igreja noiva souber quem ela é, sucederá arrebatamento, seu irmão. Nós cantamos o grande imã. Agora esse grande imã é um hino baseado na mensagem. Você sabe o que a mensagem diz sobre esse grande imã? O irmão Branham foi numa oficina e estava usinando o material, e como que juntava aqueles cavacos, a limalha, o cavaco do ferro, do aço que estava sendo usinado, passava o imã e levantava. Ele disse: irmão Branham, como fazem? O rapaz disse: irmão Branham, espera um pouquinho. E aí no final do expediente eles ligaram, passou um imã e juntou aquele material todo e subiu e colou no imã. Depois ele desativa o imã. Eu tenho ali na minha geladeira um imã desse tamanho assim, ó. Vocês pensem na força que tem aquilo ali. Tem uns mais fracos, outros mais fortes. E esse imã passou e soltou assim. Eles levam lá a um determinado lugar e desativam o imã. Daí solta aquele material num determinado lugar. Ali fica limpo. Daí o irmão Branham disse assim: por que aquilo ali não foi levantado? Aquele não é da mesmo material. Aquele ali é alumínio, o imã não pega alumínio, o imã não pega o latão, o bronze. O latão é uma liga, o bronze é uma liga, o minério é cobre, e estranho o cobre e zinco. Eu digo porque eu trabalhei com isso. Uma liga quer dizer uma liga de metais. E por que não pegou aquilo ali? Porque aquilo ali era bronze, aquilo ali era metal, aquilo ali era alumínio. Daí o irmão Branham assim: por que não pegou aquilo ali que era do mesmo material? Era do mesmo material, mas estava agarrado na terra, estava parafusado. Pessoas que eram para ser do mesmo material, mas agem como se fossem simplesmente humanos, de uma forma natural, e não vivem no espírito, como a Bíblia diz. É do mesmo material, é um cristão e tudo mais, mas está agarrado na terra, está fixo na terra. Então esse grande imã vai juntar material que é do mesmo tipo dele, da mesma espécie, tem os ferrosos e não ferrosos, e vai levantar. Mas tem alguns que são do mesmo material, mas estão tão agarrados às coisas mundanas, terrenas, e tão passageiras, não serão levantados. Isso o irmão Branham disse que aquele ali não levantou porque estava fixado no piso da oficina. Então, mas Deus, em sua grande misericórdia, nos permitiu, irmãos, crer da maneira que nós cremos. E nós lendo a mensagem, nós lendo a Bíblia, vimos o irmão Branham na Bíblia, e vimos na mensagem o irmão Branham pregando e levando a restauração completa da Escritura. Não importa quantas críticas tenham e contendas que tem na internet, as pessoas discutindo, uns a favor do irmão Branham, outros contra o irmão Branham. Eu estava falando com minha esposa: isso aí não ajuda em nada. Mesmo que tenha razão, é um campo de batalha. Porque a Bíblia diz que a discussão só faz uma coisa: perverte os ouvintes. Os ouvintes ficam assim, uma hora vão para lá, outra hora vem para cá. E um a favor, o outro contra. E a discussão não leva ninguém a nada. A discussão produz somente uma coisa: desgaste.
E quando a internet dispõe mais vídeos assim, na verdade eles querem ver o circo pegar fogo. E é uma grande coisa que eles veem, porque aquilo dá visualizações. E eles querem ver os crentes brigando. E todos professando a mesma mensagem, todos professando a mesma fé e discutindo, ora se envolvendo em política, ora se envolvendo nisso, naquilo outro. Isso não edifica em nada. Um pastor também assim, põe as suas pregações na internet. Eu digo, não vou pôr, irmão. Porque uma pregação, eu tenho que pregar e falar. Eu quero falar com a pessoa face a face. E se ela não tiver altura para discordar de mim com sobriedade, vamos dizer assim, com equilíbrio, discorda de mim com argumentos, e eu discordo dela com argumentos, não no grito. Quando a pessoa grita numa discordância, ela perde toda a razão, porque ela não teve capacidade de argumento, então ela grita, eleva. Quando ela eleva o nível da voz, baixa o nível dele. Porque o Mobrano diz assim, que todas as pessoas civilizadas, elas dialogam. Se tu quer ver um casamento dar certo, tem que ter diálogo. Tu quer ver duas pessoas se darem bem, uma amizade longa, tem que ter diálogo. Tolerância, paciência um para com o outro. E mesmo que haja uma discordância, aquilo não anula aquela amizade na discordância. E uma discordância que elimina a amizade, não sou mais teu amigo porque tu não vê como eu vejo, isso é uma coisa que a pessoa está forçando o outro a ver igual a ele. Entende? E não é assim. Você convence alguém com argumentos. E argumentos com base. E nós temos um ponto que nós podemos, só tem um ponto que nós podemos concordar em cima desses argumentos. Então, mostra e mostra e mostra. Quando a pessoa não crê mais desta forma, ali tem 2 pesos, 2 medidas. Não há como chegar a um denominador comum. Então, irmão, nós descansamos. Isso, graças a Deus, eu vou repetir, graças ao poder de Deus nós cremos. Graças ao poder de Deus, nós cremos que Deus nos deu essa fé para crermos, para entendermos e não nos envolvermos com essas coisas que acontecem aí, porque isso não vai levar a nada. A Bíblia chega a dizer assim que a fé não é de todos. Eu vi um vídeo essa semana, um vídeo muito bom, até um rapaz dando testemunho. Ele era filho do homem que viu aquele acidente da ponte. Ele disse que as pessoas que caíram na ponte, caíram no meio do concreto e foram concretadas e estão lá no pilar da ponte ainda. Então esse homem tinha um motel. Motel nos Estados Unidos não tem a mesma conotação que tem aqui no Brasil. Motel nos Estados Unidos é um lugar que os caminhoneiros pousam. E ele tinha um motel que era na cidade, e as pessoas vinham ali para o tabernáculo e ali ele comprava barato. E ele era muito amigo do Mobrano. E o Mobrano ia lá e conversava com ele. E tomava café com ele. O Mobrano é um homem da comunidade. Esse homem e o filho dele nunca creram no Mobrano. Embora viram que o Mobrano, eles dizem que ele tinha um dom de profecia, de cura. Algumas pessoas eram curadas, vindo testemunho. As pessoas que vinham para as reuniões do Mobrano se hospedavam no hotel, ali, tudo certinho, pessoas alegres, contentes, motivadas e tudo mais. E ele disse, rapaz, isso é uma coisa muito importante, que o irmão Breno chegava lá, tomava café, contava das viagens, uma pessoa comum. Essas pessoas que viram o irmão Breno lá ou na cozinha, ou na sala, ou no lugar do café daquele motel, que é um motel, eles viam um homem que morava em Jacksonville, que orava para os enfermos, chamado de Reverendo Breno. Eles não viram no irmão Breno, atenção igreja, não viram no irmão Breno aquilo que nós estamos vendo. Eles não conseguiram crer nele, eles tropeçaram nele. Esse rapaz mesmo disse que nunca foi na igreja, era filho do dono desse hotel, vou chamar hotel, que viu aquele acidente na ponte. Depois o irmão Breno, no dia estava doente, o irmão Breno disse: tu vai ficar bem. Ele disse que tinha um sopro no coração, tinha 75 anos e estava com sopro no coração, mas eu fiquei bem, com sopro no coração, ele respeitou seus limites, estava bem. E ele disse que o irmão Breno era uma boa pessoa e que fazia as coisas e não alardeava. Alardear quer dizer não contava para todo mundo. E ele sabia que o irmão Breno pegava o rifle dele na grande depressão. Na depressão, quer dizer, a crise. O pessoal passava fome. O irmão Breno disse assim, que quem tivesse um prato de feijão repartia com os vizinhos. Quem lembra disso?
um prato de feijão e repartia com a vizinhança. Pensa bem. Que crise. Tu tem vários na tua casa. E eu também tenho na minha casa, graças a Deus. Certo? Ele, segundo Mombrana, saía para o mato com o rifle, matava a caça e dava carne para as pessoas, mas não contava para ninguém, eles ficavam sabendo através de outros. Por isso que a Bíblia diz: louve-te os lábios estranhos e não você a ti mesmo, a Bíblia diz. Então, apesar de tudo que eles viram ali, ele não viram no Mombrana. Agora tu vê o amor que Deus teve para comigo e contigo. E quando ele nos deu essa fé e essa visão, isso criou um norte para nós, para a nossa vida, para o nosso comportamento, para a nossa confiança e nossa esperança. Sem isso, nós não somos nada, mas sem isso seríamos menos ainda. E os demais, irmãos, assim, eles não viram o Mombrana o que o Mombrana era, apesar que o Mombrana nós vemos o Mombrana na Bíblia. Tu vê, eu vejo. Nós, através disso, nós cremos no que ele falou, sem dificuldade nenhuma. E as pessoas leem a mesma Bíblia que nós, e leem a mesma mensagem que nós, e não veem aquilo que nós vemos. Eu não sei receber fé para isso. Mas por que eu sou assim? Por que tu é assim? Por que os outros são diferentes? Isso é o poder de Deus. Por que você acha que tu convenceu tua esposa, teu marido? Isso é o poder de Deus, trabalhando a favor para a união do casal. Isso é o poder de Deus que te dá saúde. O poder de Deus te acorda para amanhã. Amém? O poder de Deus não tem você com saúde no meio de uma geração doentia. Apesar de haver tantos laboratórios, tantas farmácias e tantos métodos de cura, com tantas terapias alternativas, ainda assim existe muita enfermidade. E algumas pessoas não vivem, elas sobrevivem. Bem, e os demais não receberam isso. Eles não creram. Nós descansamos na pregação, que o Mombrana fala. Cremos. E se eu leio aqui, irmão, eu leio aqui crendo naquilo que eu estou lendo. Eu não estava lá. Eu não preciso estar lá. Eu creio no mensageiro. E isso vai fazer a diferença naquele dia que está para chegar. Como já tem feito a diferença hoje. O irmão Branco pregou uma mensagem, eu preguei em Ronaldo, talvez sobre isso, que Deus levantou os crentes da mensagem para mostrar que a Bíblia é a verdade, que a mensagem é a verdade. Somos nós que vamos mostrar com o nosso comportamento, nossa vida, nosso andar, caminhar, vestir, andar, o que quer que seja. Somos nós que vamos mostrar que isso aqui é a verdade. Amém. Deus não é Deus perdedor. Se tu vive perdendo, não culpe a Deus. Eu já estava falando com alguém, eu disse assim: hoje é o tempo de terceirização. E tem pessoas que erram e não assumem. Ele terceiriza a culpa também. Terceiriza a jardinagem, terceiriza a manutenção predial, terceiriza isso, terceiriza aquilo. E a culpa é do fulano, terceiriza a culpa também. Ele não assume. Se Josué e Caleb entraram em Canaã, eles escutaram a mesma coisa que todos os demais escutaram. E por que os dois entraram e os demais não entraram? Se dois entram, é porque os outros também tinham possibilidade de entrar. Se um de nós aqui entra, condena todos os demais que também tiveram a mesma oportunidade, ouviram a mesma coisa e não fizeram. Por isso que o profeta disse que a virginécia será enganada por um falso. O ministério verdadeiro não tem virginécia. E o ministério que engana a virginécia não tem virgem prudente. O derramar não receber isso. É o poder de Deus, irmãos, que faz com que os filhos confiem em nós, que nós confiamos nos filhos. Confie na esposa, a esposa confia em ti. É o poder de Deus nas nossas vidas que faz a diferença. Não for isso, nós não seríamos nada. É o poder de Deus, irmão Bruno. A Bíblia diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados e pela palavra de Deus subsistem. Quer dizer, estão. A ciência, a física, a ciência, irmão, eles estudaram, eles não entendem, não tem como atirar um corpo, vamos assim, uma esfera. A Terra tem forma esférica, o Sol forma esférica, os planetas forma esférica. Não tem como atirar uma esfera
entende? E ela fazia um círculo, ela não está agarrada em nada, ela não tem uma engrenagem engatada em nada, nenhum motor em nada. E o círculo fazia aquela forma, aquela órbita, entende? Em torno de si mesmo e ao redor do Sol. Não tem como. A Bíblia diz que o universo permanece pelo poder de Deus. É Deus que controla cada órbita, cada coisa. E está tudo tão certo que diz o profeta que a órbita solar, a órbita, o satélite que é a Lua, que é o satélite da Terra, está tão perfeita o seu percurso que pode ser calculado com anos e anos de antecedência, uma eclipse solar ou lunar. Como que aquilo ali permanece? Vocês, irmãos, os astronautas que saíram fora da Terra, quando eles olham para a Terra não tem um cordão, não tem um cabo de aço segurando a Terra. Ela está solta no meio do nada. E eles voltam de lá para cá e tem com a mente abalada, apesar de todo o preparo psicológico que tiveram. Como pode? A Terra está solta no meio do nada e não cai, e não voa, e está ali, e no ano que vem tem de novo verão, outono, inverno e primavera. Você entende? É perfeito. Isso é o poder de Deus. Nós lemos aqui, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, essa mensagem é poder para nós que somos salvos. É poder de Deus. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, para nós que fomos chamados, tanto judeus como grego ainda todos gentios, que pregamos a Cristo. Esse evangelho é poder de Deus. O evangelho é criticado, mas para mim é poder de Deus. Amém? E a sabedoria de Deus. Eu vou ler em Romanos, somente um versículo também, 1:16. O que diz o apóstolo Paulo? Esse evangelho que nós temos aqui, irmão, é o mesmo evangelho de Paulo. 1:16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então o evangelho, dessas palavras simples que nós lemos aqui, é o poder de Deus. É o poder de Deus para quem? Para aquele que crê e põe em prática. Mas para aquele que não põe em prática não tem valor nenhum. As pessoas podem queimar a Bíblia, mas não queimam a essência. O conteúdo dela não pode se queimar. Eu quero rapidamente ler como está na mensagem. Parágrafo 49 da mensagem, o poder de Deus. Eu vou lendo o final ali. Eu vou lendo e vou me conter um pouco no comentário, para que vocês vejam, é uma leitura gostosa. Eu gostei. Moisés aquietou-se, 49 em diante, lá do meio mais ou menos. Moisés aquietou-se para ver a salvação de Deus. A grande coluna de fogo que estava diante deles, que os havia conduzido a essa armadilha. Então aí tinha a coluna de fogo, dirigindo o povo, agora estava na armadilha, o mar na frente e o exército de Faraó atrás. Mas a coluna de fogo que estava diante deles, a coluna de fogo dirigiu eles aparentemente para uma armadilha. Moveu-se, aquela coluna de fogo que estava lá na diante deles, ela se moveu e ficou atrás de Israel. Ficou entre Israel e o exército de Faraó. A coluna de fogo ficou entre Israel, que estava entre o mar e o exército, ficou agora entre o exército e Israel, a coluna de fogo. E eles haviam rejeitado a luz. E todo aquele, atenção igreja, todo aquele que rejeita a luz, recebe o mesmo que o Faraó recebeu, que eles receberam. Isso aqui é um alerta para mim, para ti, para nós todos. Ela se torna, essa mesma coluna de fogo, essa mesma nuvem, se torna escuridão para aqueles que não creem. Torna a escuridão da meia-noite para eles. A mesma luz que iluminou para os filhos de Israel andarem, cegou os olhos de Faraó e de seu exército. E o mesmo evangelho do Espírito Santo, que você, não é nosso caso, que alguém chama de bobagem, como alguém disse, a nuvenzinha, essa bobagem da nuvenzinha, como alguém disse, alguém chama de bobagem, e que levará essa nuvenzinha, essa nuvem, esse mesmo evangelho, que levará a igreja à glória, escurece os olhos dos teólogos modernos nessa noite. O mesmo Espírito Santo e poder que ressuscitou Jesus Cristo, que está nesse edifício nessa noite, e se ele estava lá, ele está aqui. Deixa eu dizer para vocês, ó.
O irmão Branham diz assim, quando o Jordão se abriu, eles viram o Jordão abrindo, mas não viram a coluna de fogo. O irmão Branham diz assim, a coluna de fogo não foi vista, mas ela estava lá, porque o Jordão foi aberto igual o Mar Vermelho foi aberto. Amém. E a Bíblia diz que o Jordão ficou com um muro à esquerda e direita e a arca no meio. O meu Espírito Santo que restou Jesus Cristo, que está nesse edifício essa noite, e se você não está vendo a coluna de fogo, mas está vendo a mensagem. A mensagem é a coluna de fogo em forma de letra. O irmão Branham pregava a mensagem sobre os cuidados, os auspícios, os cuidados da coluna de fogo. E se você está aqui hoje de noite, é porque foi Deus que trouxe você aqui. O poder de Deus. Essa é a mesma coluna de fogo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, o poder de Deus, está nesse edifício à noite. E esse poder cega os olhos do pregador moderno e da sua igreja. Cegou o pregador, cega a igreja. E essa é a coisa que tem cegado, tem dado luz, aleluia. Desde a ressurreição de Jesus e o dia do Pentecoste, Deus fará. Você consegue explicar isso? Mas se você não aceitar a luz, essa luz, se você não aceitar a mensagem, se você não aceitar a luz, esta luz se tornará trevas para você. E daí quando a pessoa não entende, você a criticará e chamará de santo rolador. Porém seria melhor que se ele pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e afogasse nas profundezas do mar. Você blasfema contra o Espírito Santo, chama isso de nuvenzinha e de isso, aquilo outro, não há perdão. Foi dito, e a todo que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Mas você sabia tanto, então você zombou das pessoas. Quantas vezes já zombaram de mim e de vocês, pelo fato de crer da maneira que nós queremos? Pessoas estão no Espírito de Deus, crendo na cura divina, na ressurreição de Cristo e nos poderes de Deus. No poder de Deus. O poder de Deus me mudou, o poder de Deus te mudou, te encheu de esperança. Você zombou disso, torceu o nariz e saiu da igreja. Tem gente que saiu da igreja quando foi pregada a verdade. Essas pessoas vão pagar por isso. Quero ver o que acontecerá quando você se apresentar diante do rei. Quem é que mandou essa mensagem? Do rei que enviou essa mensagem. Quem é que enviou essa mensagem? Lembrando que foi o rei. É o rei rejeitado. Você se acha importante, mas espera até aquele dia chegar. O dia de hoje é o dia do homem, mas o dia do Senhor está vindo, diz o profeta. Notem como maravilhoso mesmo. Eu já passei. É melhor eu parar. Deus em seu poder, só um momento. Deus movendo-se em seu poder, ele disse: Moisés, por que clamas a mim? Toma a vara na mão, estenda a tua mão e marche. Aleluia. Aqui vai Moisés com a vara na mão e a outra levantando, dizendo: andaremos na luz, que bela luz, que vem onde as gotas do orvalho da misericórdia brilham. Hoje Deus ia adiante deles, atenção, aquele que está, hoje Deus ia adiante deles numa coluna de fogo. Quando tu olha para essa coluna de fogo, está olhando para o anjo de Deus. Guiando-nos até a margem. E quando chegaram lá, a coluna de fogo, se tornou como uma muralha para eles. Aleluia. E eles saíram da armadilha. O que Deus estava fazendo? Deus estava demonstrando o seu poder. A Bíblia diz que o Mar Vermelho ficou como um muro à esquerda e à direita. A água não fica com um formato de muro, vamos dizer assim, a pluma. Mas o poder de Deus faz isso. Seu amor e seu poder, quanto mais, nada mais podia ajudar. Amém? O poder de Satanás é limitado. Atenção, anota aí, o poder do diabo é limitado. Ele não é todo poderoso. Deus é onipotente, todo poderoso. O poder da fé traz a cumprimento a revelação dada por Deus. Deus ajuda aqueles que não podem agir, ajudar a si mesmo. Tem um antigo provérbio que desonrava Deus, dizia: Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. Aqui nós chamamos assim, Deus disse: te ajuda que te ajudarei. Não tem isso na Bíblia. Deus nunca disse isso. Que ridículo.
Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Quando tu reconhece que não é nada, Deus trabalha por ti. Quando tu põe a tua mão nisso, complica, nós atrapalhamos. É como, seu profeta, é como um nenenzinho tentando enfiar a mão no casaquinho. Ele tem que ficar quietinho que a mãe põe o casaquinho. Quanto mais o neném se mexe tentando ajudar, mais atrasa a colocação do casaquinho. Oh, que ridículo! Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Amém? Oh, ele não é maravilhoso? O poder de Deus que faz? O poder de Deus é o único que pode dar a vida eterna. Você entende? Tem a vida animal, que é uma vida passageira. 50 anos perante de Deus não é nada, é uns segundinhos, uns minutinhos. 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos para o homem. Imagina, 50 anos, quantos minutos é? O poder de Deus é o único, irmão, dá o que pensar. O único poder que dá a vida eterna é o poder de Deus, e é isso que nós queremos. O poder de Deus é o único, foi o poder de Deus que criou a árvore. Sabe, nós nos acostumamos com isso. Atira a semente ali, aquela criança, uma sementinha parece um peão, vou brincar com aqueles coelhinhos de eucalipto, né? Fazer assim, ó. Então solta no chão ali, daqui uns dias, uns anos, tem uma monstra árvore, 30, 40, 50 metros de altura. Isso é o poder de Deus. Amém. O profeta diz assim, ó, que a ciência, com todo o seu conhecimento, não pode criar uma árvore. Toda a ciência do mundo não pode criar uma árvore. O poder de Deus formou a árvore. O poder de Deus, atenção, o poder de Deus me mantém vivo. Amém. O poder de Deus te mantém vivo. O irmão Ramos falou que dirigiu 11 mil quilômetros esse mês. Você sabe? Tem um lugar ali que está sob maldição. É uma carreta por semana está sendo queimada ali. O que foi que houve? O que é isso? É uma cidade mais para lá e pecaminosa. O que eles fazem ali? Eu vi, parecia um cemitério de carro, as pessoas dirigindo tranquilamente assim, daqui a pouco aquela explosão e aquela língua de fogo descendo pelo asfalto, queimando e pegando os carros. Queimaram 25 carros, 2 ou 3 carretas, não sei quanto. Entendeu? Você pode estar dirigindo, então tu entendeu que tu chega um pouquinho antes ou um pouquinho depois disso. É o poder de Deus. Amém. Que te guarda do acidente. Eu vi um vídeo. 27 veículos. Eles estavam, eles olhavam de longe e falavam, meu carrinho queimando. Queimou. O que tu fez para o teu carro queimar? O poder de Deus te sai e volta para casa. Amém. O poder de Deus, quando termina o temporal, tu está dentro de casa. Às vezes nem luz não falta. 150 mil pontos sem luz. E tu liga assim tranquilinho. Amém? Amém. Depois da tempestade vem a bonança. Amém. Amém. Tu tem que ver, quando tu vê a mão de Deus e tu honra a Deus, tu glorifica a Deus, Deus diz, esse aqui vale a pena ajudar, ele reconhece. Amém. Se tu ajudar uma pessoa que não reconhece a tua ajuda, logo tu larga de mão. E eu faço a mesma coisa. E Deus também fala, como é que Deus vai ficar ajudando a pessoa assim? Quantas histórias tem de pessoas que pegam a mão de Deus, Deus envia ajuda de uma ou de outra forma, e a pessoa não vê a mão de Deus. Quando tu vê a mão de Deus, tu reconhece o poder de Deus te guardando, te ajudando. Eu vi um vídeo impressionante. Os animais têm sensibilidade. Sabia que os animais têm sensibilidade? Como é que eu vou dizer? Não vou dizer poder extrasensorial, além dos sensores que são nossos sentidos. Tinha um viadinho na frente do carro. Eu mostrei para minha esposa. Vem cá, dá uma olhadinha aqui, ó. Porque eu procuro ver se não tem uma montagem, entendeu? Fake, né? Mas ali foi impressionante. O bichinho veio do lado assim e batia com a patinha no vidro do rapaz. E batia, e tentava falar, explicar. E o rapaz, o que quer? E batia com a patinha assim, estava angustiado, desesperado. E o rapaz prestou atenção nele assim, e ele veio. Nesse meio tempo, ele desbarrancou tudo na frente, assim, mataria aterraria aquele carro. Eu olhei de novo, procurando uma falha. Não achei. Gente, dá o que pensar. Na colônia, quem tivesse um cavalo ou um cachorro, se o animal não quisesse ir, não vai, porque o animal tem uma sensibilidade que não tem, sabia? O animal escuta melhor, o animal fareja melhor, o animal, principalmente o vira-lata. Não esse Nutelinha dentro de pós, dentro de casa, ou no bolso, na sacola da mulher. Estou falando daquele cachorro raiz, entendeu?
É verdade, entendeu? Ele é sensível, os animais são sensíveis, eles têm sensibilidade, porque eles ainda têm neles toda a informação genética, de todos aqueles papai, mamãe e assim por diante. Nós vamos ler sobre a gambá, mamãe gambá agora, já vai ter tempo, sim. O poder de Deus me mantém vivo. Eu sei que, irmão, quantas pessoas já morreram dentro dessa minha faixa etária? Você não viu a mão de Deus aí? Você não vê a mão de Deus sentando? Tem criança com diabetes. Eu chego ali no mercado e ele quer doar tanto centavo para eliminar o troco, né? Para as crianças diabéticas. A criança tem diabetes que o pai. O pai era um tonto, um louco. Foi ele que alimentou quem era diabetes. O pai deu uma alimentação adequada para a criança, que a criança terá saúde. A criança com diabetes, a criança com câncer, tudo tão cedo, tão prematuro. Porque tem umas doenças, atenção igreja, tem umas doenças que são próprias da idade. Tem algumas doenças que eu vou ter, não sei lá adiante, é da idade. Mas se eu me programar e se eu me estruturar, eu posso evitar algumas coisas. Porque uma coisa é certa, ó, o golpe vem, mas tu te estruturar, tu pode te esquivar do golpe financeiro, moral, amém? Golpe. Tu perde o crédito por quê? Porque fez alguma coisa que te desabilitou. Por que a pessoa perde o crédito? Se Deus te chama, nem todos os hospitais, atenção, tu pode ter dinheiro. Se Deus te chama, câmaras de oxigênio, motores de tração do mundo poderiam segurá-lo aqui. Se Deus te chama, acabou. Defunto quer dizer, terminou a função aqui. A salvação vem do Senhor. E é o poder de Deus que alimenta o pardal. Ali em casa eu compro quilera, eu dou para os passarinhos, dou miolo de pão para os passarinhos. Eu me levanto de manhã, dou ali para os pintos, para as galinhas, tem um galo como o Nelson Museu, e vou e dou para os passarinhos. Vai dizer assim, mas então, só um pouquinho, é você que está alimentando os passarinhos, não é Deus só? Só um pouquinho. Mas se eu sentir o meu coração de alimentar, é o poder de Deus me dirigindo a alimentar os passarinhos. Uma vez eu disse que eu vou botar uma banana assim, mais estragada ali, os lagartos pegar, sabe? Então alguém disse, não, o passarinho tudo bem, quer dizer, aquele irmão queria dizer para mim que eu não podia dar banana para o lagarto. Ele queria mandar no meu pátio. Dizendo, já foram? Não, pus ali, deixa ali, o bicho comer. Deixa ele não se sente agredido, entendeu? Tranquilo. Eu me lembro de um testemunho que havia, não sei se não tem da iluminação ainda, de uma senhora que passava muita fome, vocês lembram? Não sei se eu já contei aqui, certamente. Uma senhora que passava fome, tinha muita dificuldade. E ela chegava de noite, ela botava o pratinho dela assim, e não tinha nada para comer. E ela orava pela comida que não tinha no prato. E agradecia a Deus pela comida, e no outro dia a mesma coisa. E uma gurizada que brincava ali por perto, viram ela orando, e viram pela janela, e acharam engraçado ela orar por uma comida que não tinha. Daí os guris disseram assim, vamos arrumar uma comida, vamos botar no prato dela. E eles foram lá arrumar a comida, e quando ela estava orando, botaram no prato dela. Quando ela viu aquela comida no prato, ela comeu satisfeita que Deus tinha dado comida para ela. Deus riu da cara dela e disse assim, que Deus foi nós, que botamos a comida, não foi Deus. Dela assim, é quando Deus manda, até o diabo obedece, sabe? Você quer dizer, eles quiserem criticar ela, eles estavam fazendo com isso a vontade de Deus. Vocês lembram quando nós vimos aqui, né, que Deus mandou a filha do faraó entregar para cuidar Moisés e receber um salário ainda para cuidar do libertador, que depois aquele menino ali ia destruir o Egito com o seu ministério. Ouviu o rabino falando? Ele disse que Deus queria salvar os egípcios e ele não queria matar eles, só que o faraó era muito duro. Eu disse, mas esse judeu não acredita a Bíblia. A minha Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó para glorificar o seu nome e fazer que o nome de Deus fosse conhecido por todos os tempos e todos os anos. O rabino não foi feliz. Também que para um rabino a gente pode esperar qualquer coisa que não conhece. Veja bem,
É o poder de Deus que alimenta o pardal. O poder de Deus alimentou aquela senhora. O poder de Deus te alimenta. Não, mas eu me levanto de manhã. Te levanto de manhã porque Deus deu um cutuco em ti para te levantar. Porque se tu não for, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Se você tem esse ânimo de trabalhar e trabalha, essa iniciativa, ou essa capacidade técnica, esse é o poder de Deus em ti, te dando condição para ter. Amém? Você tem que aprender a ver a mão de Deus em tudo. É o poder de Deus que fala com o patinho lá em cima. O patinho quando chega o inverno. Quando o patinho, lá nos Estados Unidos, o patinho é direcionado para o sul, porque no sul é a linha do Equador, é onde está o calor. O patinho foge do lago, que o lago vai congelar. Aqui no nosso caso, o patinho vai em direção ao norte, que é a linha do Equador. É o poder de Deus que fala. Ninguém vai lá, até lá, um homem, né? Vai se lendo, vocês vão para o sul, pato, ao bando de patos, e diz, vá para Louisiana. Louisiana é o estado do sul dos Estados Unidos. Não, senhor, é o poder de Deus que espanta ele do lago. O pequenino, o patinho, não sabe para onde andar. O pequenino não sabe para onde ir. É o poder de Deus que direciona ele para o sul, para o calor. Vocês estão entendendo? Aleluia. Atenção, irmão. Eu vou dizer que eu vou dizer. É o poder de Deus que direciona o patinho para o sul. Daí o momento assim, é o poder de Deus que nos direciona para Cristo. Às vezes assim, eu fui lá na igreja, aceitei Jesus, estou me incomodado, mas eu estou firme. É o poder de Deus que faz você ficar firme. Amém? É o poder de Deus que nós vencemos as pestes. É o poder de Deus que temos saído e voltado. O poder de Deus nós estamos armazenando dias da nossa existência. O poder de Deus, cada vez que nós lemos uma mensagem, nós damos crédito. É o poder de Deus em nós, nos dando crédito para crer. Amém. Você observa que tu escuta a fita no meio ali a mensagem, não tem dificuldade nenhuma, não tem nenhuma restrição. Tem pessoas que estão lendo a mensagem, você tem que consultar o grande homem de fama, o grande bispo consagreiro, para saber se isso aqui pode, se não pode, se o Membrando está certo, ele não está certo. É o poder de Deus que te direciona. Nós pensamos que nós viemos, né? Eu sou crente lá, estou me esforçando. É o poder de Deus que te direcionou para cá. É o poder de Deus que te convence. Foi o poder de Deus que levou os magos até o local do nascimento. Eu podia falar muito sobre isso. Eles viajaram 2 anos, os magos. Os magos viajaram 2 anos no meio de salteadores. Você sabia que no deserto tem salteadores, bandidos, saqueadores. E os magos passaram por 2 anos viajando e não foram assaltados, seguindo aquela estrela que eles disseram que era isso, que era aquilo, que era outro. E o Mugantes, que é a coluna de fogo, vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Foi o poder de Deus que levou os magos até o local do nascimento. É o poder de Deus que emociona a alma do crente. Amém. É o poder de Deus. Amém. O poder de Deus é para ajudar aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Amém. Às vezes você tenha lido um livrinho, uma pequena história antes de encerrar. Sou um caçador. Você sabe disso. Eu sou um amante da floresta. Há algum tempo, cerca de 4 ou talvez 3 meses atrás, eu estava sentado com o que eu chamo de meus 2 alunos aqui, o Léo e o Gênio. É Léo Norman e Gênio Norman. Seus meninos aqui. E eles vêm e me seguem por aí. Eles andavam junto com o Brana. E eles estavam sentados na varanda e eu estava lhes ensinando as coisas de Deus. Uma jovem mulher da nossa cidade, atenção igreja, deu à luz um bebê. E ela não queria o bebê. Uma jovem bonita. Ela pegou o bebê, embrulhou em um cobertor, amarrou com um arame, pegou um táxi, foi até a ponte e jogou no rio o bebê. Eu vi uma reportagem do jornal Diário Gaúcho essa semana passada, que a maioria das agressões às crianças tem partido dos familiares. É pai matando filhinho em defesa, mãe matando, e coisas assim desse tipo. É um absurdo. Aquele que devia proteger a criança, o pai e a mãe são a referência para aquela criança. E aquele pai louco, doido, entende? O que faz com uma pessoa dessa? Daí, é justo isso.
botar ele lá na cadeia com carne, com dentista de graça, médico de graça. Olha, esse homem tem que ser protegido pelo Estado. Isso não está certo. Está certo, não. Você sabia que em Israel não tinha cadeia? Levante a mão quem sabia. Israel não tinha cadeia. Tinha se chamado cidade de refúgio. Sabe o que era o limite de cidade de refúgio? Era um risco. Um risco, uma cerca assim, ó. Se a pessoa não gostasse, ela só caía lá fora, só ia embora. Mas se caísse lá fora, o vingador de sangue matava. Eles ficavam lá dentro e sabiam que lá fora tinha um juízo. Entendeu? E ficava lá dentro, porque tinha que ficar lá dentro, que era um lugar seguro para ele. Em alguns casos havia pena de morte. O apedrejamento. E se não tem sobremesa, eles reclamam, fazem passeada dentro do presídio. Matou um filho miseravelmente. Matou alguém miseravelmente. Aqui em Tramandaí, não sei onde ali, a mulher casou com outra mulher e as duas mataram o filhinho dela, até hoje não acharam o corpo. E essa mulher aqui teve uma criança, uma jovem bonita, e atirou dentro do rio, para não ter chance nenhuma. Botou no cobertor, amarrou com arame. Esse homem aqui atirou a criança, aqui não sei onde, atirou a criança dentro do rio também. Você observa? Quando tu pensa que a criminalidade chegou no fundo do poço, tem mais uns metros para baixo ainda. E eles pegaram ela. Então estavam sentados ali falando sobre isso. O senhor e a senhora Ruth de Madeira. Vendedores de livros moram do outro lado da rua, sobre os vizinhos. O leiteiro, daquele tempo o leiteiro entregava leite em casa, tinha acabado de chegar. E eles estavam sentados na varanda naquela manhã. Fazia muito calor. E eu notei que algo vinha pela estrada. E entrei. Havia 4 casas entre mim e o Arctic Springs, um bosque ali. Arctic Springs quer dizer primavera do Ártico. Deve ser. Aqui vinha uma gambá, agora que chegou no ponto, se arrastando. Uma gambá. A gambá vocês conhecem, essa mesma aí. É chamada uma mensagem saideia. Ela passou por todas aquelas casas que não tinham cerca. Aqui em Presidente do Centro tem pátio bonito que não tem cerca. E nos Estados Unidos tem segurança, né? Não tem cerca. Passaram por todos os pátios que não tinha cerca e vieram no pátio do Rio Branco que tinha cerca. Ela passou por cada uma daquelas casas que não tinha cerca, chegou na minha, que tinha um muro de pedras e uma cerca. E ela começou a subir para entrar até a garagem. Bem, eu entendo bastante animais. Eu tenho estudado, fui com a Arca Florestal durante anos, eu amo a vida selvagem. Vivo nela e estudo a vida selvagem. Um gambá, ele é cego durante o dia. É um animal noturno, né? Como a coruja. E ele sai à noite. E ele não sai durante o dia, a menos que seja molestado, perseguido, né? E fuja. Bem, aqui vinha essa gambá, e eu me perguntei por ela, por que ela tinha vindo direto para a minha casa? Às vezes tu não sabe, né? Algumas coisas tem que fazer a leitura. Eu disse, pode ser que ela tenha raiva, esteja doente, né? Então eu disse ao Gênio, eu vou sair, peguei uma rastel que estava no quintal, e eu creio que um Ruth estava usando para recolher grama. E então eu coloquei o rastel sobre a gambá, e normalmente que eles chamam de brincadeira de gambá. O gambá, quando ela fica brava, é assim, irmão? Nunca pegou? Matou o homem do mato, né? Não pegou o gambá. Simplesmente grudem e se deitam. Mas em vez disso ela mordeu o rastel e eu me perguntei bem, eu disse, acho que ela tem raiva, ou está mortalmente ferida. Eu notei isso, desculpe-me, é um pouco desagradável, mas havia germes, larvas por toda parte do corpo, por causa das moscas. E as moscas verdes estavam grudando por todo o corpo. Ela estava morrendo, né? Com infecção e bicheira. E essa perna tinha sido mordida por um cachorro, ou atropelada por um carro, ou algo assim. E estava quebrada, e ela se arrastava assim. Bem, ela estava mordendo a perna, tentando tirar a dor. E por acaso eu notei quando ela estava tão exausta, quando eu coloquei o rastel sobre ela. Agora, o canguru da Austrália e o gambá são os únicos 2 animais que têm uma bolsa que carregam seus filhotes. O tigre da Tasmânia, que está extinto, não aparece mais, também tinha uma bolsa que é chamada de marsúpio. Por isso que eles são chamados família dos marsupiais.
E é claro, isso é sustentado por um nervo que mantém unido o corpo. E ela estava tão esgotada que a moça se soltou. E eu percebi porque ela estava lutando tanto. Ela tinha 9 filhotinhos. Sem pelo, mais ou menos do mesmo tamanho. E quando ela se acalmou bem, então eu disse aos rapazes: vamos, rapazes, vem aqui, vou lhes ensinar uma lição. Há mais qualidade de mãe nessa animalzinha, na gambá, irracional, do que naquela mulher que se afogou, seu neném. Isso é certo. Eu afirmei: veja aquela mulher saudável, jovem, bonita, só para poder ir aos bares se divertir, afogou aquele pobre bebezinho inocente no rio. Prossegui. Agora essa mãe gambá provavelmente tem mais 20 ou 30 minutos de vida. Ela estava morrendo. Ela foi mortalmente ferida. Eu disse: ela não consegue viver mais de 30 minutos. E ela dará esses 30 minutos para lutar por esses filhotinhos. Eu afirmei: há mais de qualidade de mãe e moral verdadeira nessa gambá do naquela mulher que matou a filhotinha. Isso é, uma mulher, olha que eu vou dizer aqui sobre as mulheres lá. Uma mulher é uma coisa maravilhosa. Daí o Mombrana fala dos homens. E um homem também. Um homem ou uma mulher em seu lugar são coisas maravilhosas. Mas quando se afastam de Deus, eles são mais baixos que os animais. Isso é certo. Eles farão coisas que um animal não faria. Então, eu percebi. Então eu tirei o rastel do cima dela e ela não hesitou nem um minuto. Ela se levantou, subiu e se deitou ao lado dos degraus. Bem, fui até lá e dei um pequeno toque nela e ela não se mexeu. Ela estava inconsciente. Eles disseram: ela está morta. Eu afirmei: não sei. Coloquei o bastão nela e ela não estava morta. Aqueles pobres bebês gambá estavam lamentando nela, tentando. Bem, a senhora Ruth sentada aqui, ela é uma amável cristã, de novo, você já viu uma, de novo, de Deus, você já viu uma. E ela é como uma veterinária. E ela disse: Mombrana, a única coisa a fazer com aquela gambá é abatê-la. Disse: vou lhe dizer, Mombrana, prosseguiu. Veja que eles estão mamando nela. E ela talvez esteja morta ou estará morta em alguns minutos. E afirmou: os filhotes morrerão, vê. Disse: vão morrer de fome. E concluiu: a única coisa a fazer é pegar os filhotes, sacrificá-los e sacrificar a mãe gambá, porque eu não poderia criá-los, eles são muito pequenos. Disse: você não conseguirá criá-los. O Mombrana queria criá-los. Eu disse: irmão Ruth, eu sei que isso está certo, mas afirmei: eu simplesmente não consigo fazer isso. Ora, indagou ela: o senhor é um caçador, não é? Respondi: eu sou caçador, mas não sou um assassino. Afirmei: eu simplesmente não consigo fazê-lo. Eu disse: esses gambá são comestíveis. O gambá dá para comer. Comi uma vez na casa do irmão um pouco de carne de gambá. Não morri, estou aqui. As pessoas comem essas coisas e elas são alimento. Eu disse: matei muitos, mas matei para comer. Tem um segredinho, como é que se tira, como é que se limpa, sabe? Mas esclareci: mas não desse jeito. E ela disse: bem, deixe que o Banks, o esposo dela, né, faça isso. Esse é o marido dela, meu querido amigo. Eu disse, ela disse, né, deixe o Banks fazer isso. Eu afirmei: eu não quero que ele faça isso. Aqui ele falou autoridade, você entendeu? Então ela deixou para lá. Era tudo que ela podia fazer. O dia tinha sido muito longo. Tentei alimentar a gambá, ela não se mexia mais. E os próprios bebês gambá tentavam mamar. E então, deitada ali, naquele sol quente, brilhando bem em cima dela, pensei: meu Deus, que cena! E a perna dela estava inchada daquele jeito, com marcas arrancadas por toda parte. E as moscas ao redor dela por todo lado. Tentei jogar água nela, sabe, para afugentar as moscas, mas elas voltavam de novo. Ela estava com gangrena. Gangrena é tipo, o senhor entende, gangrena é tipo a morte chegando, né? Tipo necrose. E assim por diante. Então eu disse: nossa, isso é horrível. Então numa longa noite,
O irmão Ruth chegou e disse: agora, irmão Breno, o senhor esteve ocupado hoje, pessoas entrando e saindo. Não sei se era na casa do irmão Breno, acho que era, as pessoas vinham ali pedir oração. E tudo continuou: é melhor o senhor dar uma voltinha. Então, ele, sua esposa, a minha esposa e eu, entramos no carro e saímos em um passeio pelo campo. Quem não gosta? Estávamos passeando, de repente, queria que minha esposa disse: você viu aquele cachorrinho deitado lá? Dei meia volta e voltei. Bem, saí para pegá-lo, aquele pobre coitadinho tinha mais ou menos essa altura e esse comprimento. Estava tão cheio de sarna que era um bolo em cima de outro bolo, cheio de piolho ou pulga, simplesmente por comido. E eu disse: pobrezinho. A irmã Ruth disse: acho que o senhor deveria matá-lo. A irmã Ruth queria matar para ser levado. E continuou: porque ele vai morrer. Eu disse: vou levá-lo para casa comigo, aquele pobrezinho. Fui comprar um pouco de remédio para a sarna, alguns pós, tratei ele, e ele é um cachorro grande e bonito agora. Então, quando eu cheguei, voltei para casa naquela noite por volta das 10h30 ou 11 horas, e ali estava a gambá. O irmão Rudo observou: ela nunca se moverá. Continuou: quando escureceu, ela se movia, mas não se moverá agora. Bem, ela ficou ali a noite toda, e eu não conseguia tirar aquela gambá da minha mente. Na manhã seguinte saí, e Billy entrou. Eu tinha saído para pescar em algum lugar, chegou por volta da meia-noite, e a gambá ainda estava ali. Então, na manhã seguinte, saí por volta das 6h30, 7 horas, quando me levantei, e saí, e lá estava a gambá. Bem, eu pensei: ela está morta. E a movi um pouquinho com o pé assim, e vi uma espécie de pequeno grunhido, assim de lado. E quando eu toquei com o pé, eu disse: meu Deus, aquela pobre gambá parecia que ainda estava tentando aumentar suas crias. Pensei: que pena, ela não conseguiu força para fechar a bolsa. Bem, a minha filhinha Rebeca, você sabe, aquela que vem às reuniões de aula para os enfermos, Rebeca aula para os enfermos. Então ela saiu e me olhou e disse: papai, olha para aquela pobre criatura, aquela pobre coitada. Eu contei: não é horrível, querida? E ela respondeu: não consigo olhar para ela. Ela voltou para dentro da casa. E eu fui para o meu quarto de estudo. Eu me sentei, levantei minhas mãos assim e disse: bom, acho que hoje eu disse, eu não sei o que tem fazer com essa gambá. E eu estava ali meditando assim, agora aqui entrou o ponto. E algo me disse. Esse algo me disse, não sei se é uma voz audível, que só ele escutava, mas os outros que estavam perto dele não escutavam. Seria uma ligação direta, né? E algo me disse: bem, esse algo disse ele: você estava pregando um sermão sobre a gambá ontem à noite para o Léo e o Eugênio, que ela era uma verdadeira dama. Eu disse: sim, eu sei. Agora já está num diálogo. Com aquele algo me disse, está num diálogo. Esse é o profeta. E eu expus, eu estava pregando para o Léo, Eugênio e demais, falando dela ao leiteiro e a todos eles, que mãe verdadeira ela era. Isso é certo. Afirmou: bem, você estava falando que ela queria cuidar dos filhotes. Respondi: sim, é isso mesmo. E eu indaguei: o que está vendo? O que é isso? O que tem isso? Ele respondeu: bem, afirmou, aquela voz afirmou para o irmão Breno: eu enviei ela aqui. Amém. Não é todos que vão lá, mas Deus me enviou. Gente, aí que está. O irmão Breno não conseguiu fazer leitura, mas agora nesse diálogo aqui entre ele e Deus, Deus disse para ele que enviou a gambá lá. E esse testemunho da gambá ficou inserido na mensagem, faz parte, amém, dos milagres. Amém. Você vai ver que isso aqui foi um milagre. Cura divina tem um processo, dias e dias e dias, as pessoas se recuperando. Mas o milagre é ato contínuo, é imediato. Amém. Bem, afirmou. E ela veio e se deitou à porta como uma dama, bem organizada, né? Durante 24. Aí aquela voz continuou falando para ele: eu a enviei aqui, ela veio e se deitou à tua porta como uma dama durante 24 horas, esperando sua vez de receber a oração. Amém? Amém. A gambá estava esperando a vez de receber a oração do profeta. Os outros recebiam, esperavam, e o irmão passou por cima da. Você não disse uma palavra. E eu disse: bem, pensei, por que eu estou falando?
Com quem eu estou falando? Pensei, o que aconteceu aqui? Com quem eu estava falando? Olha, eu disse, eu estava respondendo a alguém. E então eu o senti. Amém. Deixa eu lembrar para vocês não. Vocês creem em mim? Eu não disse para vocês verdade. Eu conheço dois sobrenatural, do diabo e de Deus. E quando tu percebe o sobrenatural de Deus, não tem, um verdadeiro ópio que tu quer ver de novo. Tu vicia naquilo. Amém? Aquilo ali é poder, aquilo te anima, aquilo te fortalece para chamar todas as coisas que são como se não fossem e as que não são como se fossem. O céu se torna real no sobrenatural de Deus. Bem, com quem eu estava falando? Eu disse, eu estava respondendo a alguém. Então eu senti, vocês sabem. Eu pensei, ó Deus, era tu? Perdoe teu pobre estúpido servo. É uma obrança se humilhou. Eu fui até lá onde estava a gambá. Eu me encontrarei com vocês no julgamento com isso. Não somente com isso, irmão, com todas as demais coisas que ele pregou, estará no julgamento. E essa mensagem vai ser aberta no julgamento e vai ser pregada. Não só essa, como todos os demais que ele pregou. Eu fui até lá, daí o Branco saiu do quarto de estudo dele, foi até onde estava a gambá. Isso aqui, irmão, isso aqui é fino. Eu me encontrei com você no julgamento com isso. Vi acontecer outras vezes, não só com a gambá, mas espaço em branco. Fui até o local onde estava a gambá, e lá estava ela sem vida. Eu orei, Pai Celestial, orei. Eu sei que tu me mostra a visão dos seres humanos, enfermos. Tu fala ao coração deles para virem receber a oração. O ser humano tem alma, corpo e espírito. E tu me mostraste um Bozor, na mesma visão, no mesmo minuto. E o anjo de Deus trouxe o telegrama aqui, 24 horas da África do Sul, e me contou sobre ele deitado ali naquela condição. Mas será que tua graça soberana é para esse pobre animal irracional? Ela não tem alma, não conhece nenhuma revelação, ela não sabe o que é revelação, o que é fé. Mas o Deus de amor, o Deus da vida, que conhece o pardal, o Deus que conhece o pardal, amém? Mesmo sendo um pardal tão insignificante, a ponto de não ser necessário 2 deles para valer um ceitil. Ceitil não é uma moeda do Oriente, não. Jesus disse, não se vende 2 pardal com um ceitil, mas vosso Pai conhece cada um deles. E aqui essa gambá eu afirmei, se o Espírito Santo guiou essa gambá, e ela está deitada aqui, um animal irracional, inconsciente, Deus, me perdoa. Eu orei. Então, se tu quiseres, e se tu também quisesse que eu orasse por ela, e tu a enviasse aqui, e eu fui tão tolo que não soube disso. O irmão Brandon pode chamar ele mesmo de tolo e mais ninguém. Você entendeu? O irmão Brandon pode chamar ele de tolo. Amém. Eu às vezes me chamo de boca aberta, mas não boca aberta. Mas não gosto de ninguém de dizer isso nem. Eu me chamo. Mas ninguém gosta de isso. E eu fui tão tolo que não soube disso. Eu te peço então, Pai, em nome de Jesus, cure essa mãe. Amém. Olha o peso da oração. E Deus é meu juiz, minha testemunha e meu juiz. Aquela gambá se virou, olhou para mim, levantou-se, ato contínuo. Sabe o que é ato contínuo? Não é para amanhã, não é para daqui a pouco, agora. Amém. Ato contínuo. Juntou seus filhotes, colocou em sua bolsa, não sei se é em cima ou embaixo, não conheço, nem mancou, nem nada, levantou a mãe gambá, olhou para trás, para mim, como se dissesse, obrigado, senhora, pela oração. E saiu andando por quintal assim, eu estava dentro do pátio dele, passou pelo portão e foi para o campo, tão saudável e bem quanto poderia estar. Amém. Amém. É o seguinte, ó, a cura divina, para quem não está doente, não tem tanto valor, mas para quem está doente é muito bom. Tanto é que um dos bens maiores que nós temos é a saúde. A saúde é um dos bens maiores. Saúde, a liberdade, a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Amém? Capacidade de ponderar para não cometer algum lapso aí, ser prejudicado. Então, isso, você entende? Amém.
Esse é o pastor Cordão. Tão bem, o que foi isso? O que foi isso? Veja bem, irmão, o que foi que levou naquela gambá que estava morrendo, já para estar morta na noite anterior? E por 2 vezes ela estava para levar um tiro para terminar com o sofrimento. O tiro que mata uma pessoa é chamado tiro de misericórdia. O sofrimento é pior do que o tiro de misericórdia. Eu vi alguma coisa sobre enforcamento. Enforcamento, a pessoa morre estrangulada, né? A corda rebenta. E tinha um cara que era um carrasco, que enforcou os nazistas, os generais nazistas de Hitler, no julgamento de Nuremberg. Ele criou um nó que fazia sofrer mais, para castigar mais, que seria muito rápido. Então, o tiro de misericórdia é aquele tiro que cessa com a dor e o sofrimento daquele que está morrendo. O que foi isso? O poder de Deus. Ela levantou, recebeu a oração, ato contínuo, foi curado. O poder de Deus entrou ali, acabou com a infecção, com a gangrena. Amém? Recuperou, pôs os bichinhos na bolsa. Uma bolsinha, irmão, que é tudo de couro, tipo canguru. Canguru é na frente. Alguém já ouviu falar? É chamado marsúpio. Entrou, pegou, levantou, não teve um tempo de cura, processo, tudo mais. O poder de Deus, ela levantou, olhou para ele, agradeceu pela oração e foi em direção ao mato. O que foi isso? O poder de Deus. Aleluia. Deus governa a natureza. É Deus que faz com que as estrelas brilhem à noite. Que ciência pode fazer as estrelas brilhar? Mas fulano está fazendo descoberta científica, é o carro elétrico, carro isso, carro aquilo, e não sei o que, não sei Starlink, não sei o que, não sei o que, tá? Tudo ciência. Que ciência faz o sol nascer amanhã? Que ciência faz o sol se pôr para que nós tenhamos repouso à noite? Tem lugares da Terra que o dia dura 6 meses, acho, uma coisa assim. É os dias que a noite dura 3 meses, alguma coisa assim. Eu não conheço bem isso aí, eu sei que é lá na Polo Norte, acho que é. Que ciência, quem faz o sol se pôr à noite e nascer pela manhã? Quem? Certinho, fiel. Entende? E o salmista observou isso e disse: sai o sol como um noivo sai de seu tálamo. Quem sabia disso? Leu isso na Bíblia? Está procurando a Bíblia. Como um noivo sai do seu tálamo, sai o sol, radiante, brilhando, trazendo vida. Uma vez eu vi um pastor pregando que a planta liberou a doçura para os frutos. O que libera o açúcar para os frutos é a luz do sol, que amadurece o fruto. Meu pai, eu tenho um pé de bergamoteira em casa, eu como bergamota verde. Tem gente que está saindo na flor e está comendo, sabe? Meu pai só comia bergamota depois que dava geada. Quem sabia disso? Dava geada, daí a planta recolhe a seiva, daí ela amadurece lá e adoça. Que poder foi? Quem foi? Deus governa a natureza. Quem sustenta o mundo em sua órbita? A Terra. Quem é que segura a Terra? Os gregos criaram um Deus chamado Atlas. E eles creem que a Terra está escorada no ombro do Atlas. Bom, se o Atlas está com a Terra no ombro, não sabia disso, é a mitologia grega. Aonde é que está os pés do Atlas para segurar a Terra? É, sim, o Atlas, né? Tanto é que o mapa mundi é chamado Atlas, né? Quem sustenta o mundo em sua órbita? O poder de Deus. Quem sustenta a tua alma e a minha alma? Deus. Amém. Quem te dá fé para crer nisso? Deus. Estou contando a história de uma gambá. Então disseram: capaz que eu vou no culto, quero ver o poder de Deus. O poder de Deus é quebrar a cadeira e brincar com o trenzinho. Pelo amor de Deus. Então o trem surdo é cheio de poder de Deus, com aqueles tatuados, aquela cabelotagem, tudo ali. Não. O poder de Deus faz você crer em Deus e viver uma vida representando melhor a Deus. Quando a pessoa, às vezes é difícil de lidar, Deus muda essa pessoa. É o poder de Deus na sua vida. Lembrando assim que não somos nós deixando de fumar, é Deus que tira isso de nós. Não somos nós deixando de beber, é Deus que tira isso de nós.
Não somos nós que deixamos o pecado, é Deus que tira o pecado de nós, tira de nós o desejo de fazer aquilo. Isso é o poder de Deus. Mas para Deus exercer esse poder em você, que tem que dar crédito ao que Ele falou. Porque uns vão adiante e seguem, e porque uns são vencedores ao que vencer. Se a Bíblia diz ao que vencer, é porque, em tese, tem uns que vão perder. Se tem vencedor, pode escrever. Tem perdedor. Porque é um embate. Não existe. O poder de Deus sustenta a alma. O poder de Deus, aleluia. O poder de Satanás é limitado, mas o poder de Deus é ilimitado. Eu creio em Deus. Você entende? Eu parei no parágrafo 64, quero ler só um pouquinho de 66. E nessa noite, Deus Todo-Poderoso, vem a esta plataforma junto ao teu servo inútil. Olha como o Morano se humilhou. E faça o que tu fizeste quando estavas aqui na terra, para que as pessoas saibam que nem o homem nem a ciência pode produzi-lo. Isso deve vir pelo poder de Deus. Deus diz uma coisa que tu é acostumado a ver, eu sou acostumado a ver. O poder de Deus que faz a flor crescer. É quem coloca a cor rosa em uma rosa e cor amarela na outra. A terra é a mesma. Daí tem rosa vermelha, rosa amarela, rosa. Daí tem a dália, tem o hibisco dessa, daquela outra cor. O pé, a folha é a mesma e um dá uma cor e dá outra cor. Poder de Deus. Amém? E se tu quer ver uma pregação, não precisa o pregador pregar para ti. Lembrando que a mesma coisa que ele aprendeu foi com a natureza. É só tu observar a natureza, como os pássaros estavam. Esse dia vi uma mulher, um vídeo, ela disse assim, ó, vai ver como é que o galo trata as galinhas. Tu põe um galo no pátio, entende? Ninguém come sem ele falar. Entende? Aqui dá, pode comer aqui. Nem foi ele que comprou, nem foi ele que produziu, eu comprei aquele área que estou dando lá, entendeu? Mas ele fala, se fosse ele, eu podia. Você pode nem por isso, aqui está aqui, pode comer. E ele trata elas com carinho, ele não come sem elas chegar e elas não comem sem ele chamar e avisar, pode comer. Você entende? Ele é carinhoso com ela, entende? Antes do acasalamento, ele arrasta elas aqui, e arrasta aqui, entendeu? E faz o breque ali, entende? E tem gente que não sabe fazer isso, ele trata a mulher aos trancos e barranco, depois quer que ela chame ele de queridão. Queridão tem que ser queridão, amém? Protetor, amoroso, carinhoso, amém? Amém. Olhem para as plantas, olhem para as flores, da mesma terra, a semente é diferente, ela produz diferente. Eu vou fechar agora aqui. Assim, será rápido? Alguns irmãos estão viajando. Você observando a natureza, tu aprende. E na natureza, irmãos, existe uma parceria entre as árvores. Uma árvore auxilia a outra na produção dela. Uma tira uma coisa que não serve para a outra e para ela serve. Por quê? Entende? A mesma terra, o limão dá azedo, a lima dá mais doce, a laranja, a bergamota. Por quê? E a terra é a mesma. Quem coloca a cor de rosa em uma rosa e amarela na outra? E são cores que tu não encontra na seiva. A seiva é tudo ela verdinha. Mas como é que lá acima, entende, ela muda de cor? Como é que ela tem aquela tonalidade? O Morano assim, ó, quem é o poder de Deus? O poder de Deus que pinta os céus. Daí o Morano diz assim, ó, não há um pôr do sol igual ao outro. E tu pode olhar o pôr do sol, nenhum é igualzinho ao outro. Quem pega o pincel no outono e se move junto com a geada branca e pinta as folhas de amarelo e vermelho. Aleluia, o toque do mestre. O Deus de toda a eternidade, que levanta os doentes quando estão prostrados na sombra da morte. Somente Deus. Roga, Pai, que em nome de Jesus eu te movo nessa noite e levante os enfermos e os aflitos para a tua glória. Ó Deus, faça com que o povo aqui creia e entenda que ninguém é crente porque é o bonzão. Que eles saibam que é o poder de Deus que nos sustenta. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem bem.